Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Construtora. Sou Mariana Vanderlei, estou à frente desse nosso projeto. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal, comentando, trazendo sugestões e sugerindo temas, convidados, para que a gente possa sempre crescer nesse nosso projeto. O YouTube precisa entender que vocês gostam desse nosso material. E se vocês não se inscreverem, se vocês não comentarem, o YouTube não vai saber que estamos aqui trabalhando para vocês. Ok. Estamos com a super oportunidade hoje, com essa turma que a gente vai conversar. Nota 1000, quando o Isis me disse, vamos fazer um podcast amanhã de manhã, eu nem pensei, nem titubeei, porque a gente não pode perder as oportunidades da vida, né, pessoal? Não perca, tá? Com o negócio passar assim junto de vocês. Não perca a oportunidade. Inclusive, vocês vão pegar esse episódio, salvar. Tô falando muito no imperativo, né, Isis? Mas é isso mesmo. Tu salva esse episódio para tu vender mais apartamento, para tu vender mais qualquer produto que você trabalhe, certo? A ideia nossa com esse projeto é trazer a possibilidade de melhora de vida para vocês no âmbito profissional, pessoal, de saúde, felicidade e tudo que vocês possam buscar e se conectar com a Pernambuco Construtora, certo? Então, tivemos um grande momento de decidir a agência que vai trabalhar com a gente, que já trabalha com a Pernambuco Construtora, mas que vai trabalhar no lançamento do Aurora Prince. Não sei se quando sair esse episódio, no dia que você estiver assistindo, se a gente já vai ter bombado no lançamento, se já vai ter vendido tudo e você não vai ter nem vendido ou vai ter comprado, perdeu, espero, mas se der tempo, se você é corretor, poder escutar a gente e trabalhar no Aurora, ou se você é nosso cliente, você vai escutar o que a gente está dizendo, vai vender mais seu produto para ter dinheiro para comprar um apartamento lá no Aurora. E aí a gente cruzou com essa agência, que é a agência que está cuidando da conta da Pernambuco, através do marketing digital, tá? Toda a parte de tráfego, toda a parte de marketing, tudo que a gente aparece lá no patrocinado é essa agência que cuida, então está por trás da criação, dos anúncios, do impacto, do nicho de mercado, segmentação. E a gente tem aí a grande oportunidade hoje de conversar com eles dois, que são super fera, conhecedores Master Blaster no assunto de marketing digital, que é a agência V4, certo? Através de vocês dois, digam lá, se apresentem, por favor. Vinícius e Gustavo, dois feras no assunto. Boa. Se apresente, Vinícius. Vamos lá, então, Mari, obrigado pela introdução. Prazer estar falando com vocês aqui, né? Visitamos recentemente, ontem, né? Passamos um dia fazendo uma imersão na construtora, né? Visitando também os empreendimentos que já foram entregues. Conhecemos a construtora lá em janeiro, onde eu e a Mari fizemos um curso em comum, que era o G4, né? E dali a gente conseguiu fechar uma parceria e agora a gente está chegando nesse momento que é um momento fundamental para a construtora e para nós também, né? Que é Vocês são de onde? Diga aí, pessoal, se contextualizar. Se foram cair aqui em Recife. Aqui em Recife. Né? A gente é do Mato Grosso, né? A V4 ela é uma rede de franquias, então a franqueadora ela se encontra em São Leopoldo, em Porto Alegre, mas a gente tem a nossa base lá em Sinop, no Mato Grosso, que inclusive também é um polo com um mercado imobiliário muito forte, e a gente se conecta muito com o mercado imobiliário. Então, quando apareceu essa oportunidade na construtora, o Gustavo falou, cara, a gente não pode perder a oportunidade de fechar essa parceria, né? Então, a gente chega aqui hoje com uma bagagem muito grande de marketing, mas também aprendendo muito mais ainda também sobre o mercado imobiliário, né, Gustavo? Exatamente, Mário. Obrigado aí pela introdução, pelo convite e pela recepção aqui em Recife, minha primeira vez aqui. Então, assim, fui muito bem recebido, queria agradecer. E para falar de um assunto tão importante, né? Mas antes, só me apresentando, eu sou Gustavo Figueiredo, sou sócio aqui do Vinícius, diretor de operações lá na V4 Colicô. E como a gente comentou, a V4 é uma assessoria de marketing e vendas, então a gente implementa processos de vendas através da internet. A gente atua, no caso de vocês aqui,
especificamente no mercado imobiliário, que é uma das áreas que a gente acredita demais, tem um potencial muito grande em todo o território nacional, né? Em algumas regiões em específico nós estamos numa fase muito pujante e a gente vem aproveitando essa oportunidade junto a esses parceiros, no caso vocês aqui, para trazer essa expertise de marketing e vendas, que é uma coisa que não se limita e nem se restringe ao mercado imobiliário. Como vocês têm um público diverso aqui, eu acho que é importante reforçar que nós estamos falando aqui para pessoas que são ali profissionais autônomos, que de repente estão começando a abrir um negócio, que eventualmente nem tem ainda capital para investir numa assessoria, mas que podem pegar aqui informações e ferramentas e que vão potencializar suas vendas, né? Exato, vamos lá, estamos aí para somar, estamos animados. Vamos embora. Deixa eu só, antes da gente começar o roteiro, deixa eu entender, por exemplo, na agência, a agência tradicional, né? Tá. Vamos lá para agências tradicionais. Tinha aquelas figuras de diretor de criação, o mídia, aquele que redator. leva... Isso, o redator. Perfeito. Como? Atendimento, né? Tinha essa coisa tradicional. Como é que funciona hoje numa agência digital? Vocês têm trabalhos complementares ou vocês continuam tendo, por exemplo, aí trocou do redator para o copyright, trocou, sei lá, o diretor de arte para que vai fazer a criação daquele anúncio. Como é que se divide hoje uma equipe de uma agência digital? Perfeito. Boa. Pode puxar, depois eu vou só fazer um contexto entre o paralelo entre agência e assessoria. Perfeito. Esse ponto é importante, vai trazer em seguida, mas qual que é a estrutura que a gente se propõe a trabalhar? Isso que você descreveu se delimita bastante a uma agência tradicional de publicidade, né? Isso. A V4 ela tem um braço que se movimenta nesse sentido, né, da criação e de desenvolver toda essa frente, só que a nossa proposta para o mercado é bem diferente. Assim, a gente coloca uma veia mais voltada para performance, onde a gente diz que marketing só é marketing quando vende. E aí a gente muda um pouco o nosso organograma, ou seja, o nosso time, o nosso quadro de players, né, de colaboradores, para atender mais essa demanda de marketing focado em vendas. Então, o que a gente encontra lá na prática, além desses profissionais? Profissionais de dados, que trabalham ali com a parte de business intelligence, que vão analisar os nossos indicadores e cada vez mais colocar... Termina que é uma empresa de software, né? Termina que é uma empresa como é que eu posso dizer? De tecnologia, né? É uma empresa de tecnologia. Né? Porque a nossa solução ela não está restrita, por exemplo, ali apenas ao marketing tradicional. A gente está sempre buscando ferramentas para colocar o seu projeto ali para funcionar da melhor forma possível. Independente do canal, independente do formato. Então, o que a gente tem para compor esse organograma aqui, além desses profissionais que você citou? Profissionais da área de dados, profissionais da gestão de tráfego, profissionais mais analíticos, profissionais de CRM. Pega essa visão, quem está ouvindo, que é uma coisa que muita gente negligencia. Não é só gerar o lead, não é só pôr para dentro, tem que ter tratativa, tem que ter acompanhamento, coisa que vocês fazem muito bem também. Então, a gente acabou compondo o nosso time com esses profissionais que, além da publicidade tradicional, são mais orientados, mais inclinados, mais direcionados para a parte de performance mesmo. Tanto que a gente, além de marketing, coloca também time de pré-vendas, no nosso caso aqui é uma das coisas que está no nosso projeto, e tudo que é necessário para vender. Então, assim, olha, precisou mudar o formato? Por quê? Porque marketing só é marketing quando vende e aquele formato tradicional já não atendia mais essa necessidade. Então, nós fomos modificando, né, a estrutura de operação com a V4 para que a gente pudesse atender o anseio real do empreendedor, que é realmente colocar receita e clientes para dentro. E olha só, a gente hoje tem um apreço muito grande pelas agências tradicionais, né? Foi elas que trouxeram muitas empresas no patamar. Elas não vão deixar de existir, né? É uma soma, né? Perfeito. Só que assim, existe um paralelo, né, entre agenciamento e assessoria. Por isso que a gente se posiciona como uma assessoria. O que acontece? Hoje, no agenciamento, teoricamente, quando vai se criar essas comunicações publicitárias para o mercado, teoricamente, essas agências, elas vinculam dentro de uma mídia onde elas... teoricamente, fazem a veiculação dessa mídia em algum canal que pode não ser um canal que vai fazer muito sentido para o cliente. E aí o que acontece? Nesse viés de agenciamento, muda-se e tem essa assessoria, onde a assessoria ela não vai olhar para o canal que vai fazer mais retorno para ela. Ela vai olhar para o cliente e vai vincular aonde faz mais sentido para aquele cliente específico, onde ele pode ter mais retorno. Então, assim, até um pouco complexo dizer isso, né? Mas existe sim um conflito de interesse entre agenciamento e assessoria. Porém, o que a gente faz é olhar mais para a conversão e qual é o canal. Eu não estou me importando em qual canal que vai te trazer resultado. O importante é trazer o
resultado na linha final. Por isso que a gente se posiciona como uma assessoria e não como um agenciamento de mídia. Né? E eu acho que isso, para mim, como cliente, é a solução que eu sempre quis na minha vida. Porque eu já estou nesse mercado há muito tempo, trabalho no mercado imobiliário há 24 anos, já estou nessa área. Então, eu sou da época que a gente comprava aquelas páginas de jornais dupla, e comprava 100 mil reais de página de jornal, comprava, sei lá, gastava 100 mil reais de outdoor, panfleto. Eu me lembro, eu fazia 100 mil panfletos. Mala direta, já fizeram mala direta? Mala direta, colocava sabe? No envelope, mandava... sabe? Eu fazia 100 mil panfletos, mala direta, comprava endereço, aí tinha que negociar com o porteiro. Quando eu não comprava, comprava mailing da Exame, da Veja, comprava mailing do, sei lá, Sindicato dos Médicos, enfim. E aquilo ali era frustrante, porque a gente anunciava e não tinha nenhum retorno, não dava ninguém, não dava uma ligação. Ficava todo mundo esperando ali o telefone tocar, com página dupla de jornal, 3 páginas de jornal. Uma baita expectativa, né? Porque é um investimento alto, isso, muitas vezes. Né? Você fazia um tiro, que às vezes era um tiro muito macro, né? Às vezes você não segmentava muito o teu perfil de cliente. E veja só, e não tinha uma reciprocidade da agência. Nada contra a agência tradicional, mas assim, a agência tinha feito o papel dela. Sim. Né? Uhum. A arte era linda, o anúncio às vezes ganhava prêmio. Sim. Né? Anúncio que ganha prêmio, a gente vai não pra Cannes vende. e é uma festa. E eu acho o cliente tem vontade de morrer, né? Eu acho bacana nesse sentido da arte em si, porque da é uma coisa que criatividade, marca. Né? E quando você fala de branding, é um ponto importante também, porque tem um asset de marca. E ó, a Pernambuco é case disso. A construtora Pernambuco, quando a gente fala de asset de marca, né, do ativo de marca, é uma das coisas que imprime, não só pela eficiência, mas pela história, imprime valor na hora da venda, né? Então, e assim, essa parte de brand é fundamental. Por isso que eu acho que assim, tem como coexistir essas questões, né? Eu acho que foi um processo que talvez não denotou um retorno imediato, mas certamente contribuiu para o crescimento do seu ativo de marca. Então, excelente, vamos contribuir para isso também. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do empreendedor que está começando, das pessoas que eventualmente estão até assistindo, o que a gente começa a pensar? Assim, eu não tenho tanta munição. O tiro que eu for dar, eu tenho que acertar. E quando a gente fala do marketing digital, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem a ver com vender curso. A gente está falando aqui de um canal de mídia que te coloca nas mãos a oportunidade de falar com o público aberto de uma forma muito simples. Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone, concorda? Qualquer pessoa tem um smartphone, independente de qual modelo, você tem condição de adquirir um smartphone minimamente. A ferramenta de trabalho já está em mãos, né? Está em mãos. Já está ali. E isso é uma oportunidade para que pequenos empreendedores, pequenas e médias empresas, consultores, profissionais autônomos comecem a trabalhar um canal de mídia que não precise despender 100 mil ali para anunciar. E aí é onde começa o marketing digital e furando um pouco essa bolha da publicidade tradicional e dando acesso a esses micro e pequenos empreendedores. E, cara, conforme a gente vai observando ali, a grande vantagem é basicamente você conseguir segmentar a audiência, é você, uma vez com a predisposição de produzir o seu conteúdo, tá falando com o seu público final, tá conseguindo mostrar um pouco dos seus bastidores, um pouco do seu produto, é conseguir evidenciar esse marketing muito democratizado, de uma forma muito aberta. E aí isso vai fazendo com que você consiga também ir abrangendo esse público e, no momento certo, comece a fazer sim um investimento, comece sim a alcançar mais pessoas e ir fazendo o seu negócio andar. Eu penso isso também, Gustavo. A gente já pode entrar aqui nessa coisa do marketing digital. Qual é o equilíbrio entre o orgânico e o pago, né? Qual é o equilíbrio disso? Porque, às vezes, também gera frustração, né? Para a pessoa, vou só anunciar, vou só pagar. E se não tiver o orgânico, a pessoa fica achando que está suficiente fazer só o tráfego, né? Então, até a gente pode contextualizar essa coisa do marketing digital e falar um pouco sobre isso, né? O equilíbrio entre o orgânico, que também, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que postam muito, não, porque eu não só trabalho orgânico, não trabalho tráfego, ou não gosto de fazer orgânico, não gosto de fazer vídeo, não sou bom em vídeo, não sou bom em post, não sou bom em não sei o quê. E faz só o pago. Por exemplo, no mercado da gente de corretor, eu fico indignada às vezes que eu vejo corretor que faz um anúncio legal, faz o tráfego legal. Agora você entra no Instagram da criatura, só tem foto de cachaça, praia, né?
Até pegando um gancho, né, sobre a questão de orgânico e pago, né, trazendo um pouco, vamos fazer assim, né, vamos desconstruir marketing, depois vamos entrar em marketing digital e depois a gente pode entrar em canais, né? Então, marketing basicamente, quando a gente está falando de marketing, é colocar o mercado em movimento, né? Tudo que o Gustavo falou aqui, desde o microempreendedor até o enterprise, as grandes empresas, elas têm sempre o viés de que marketing, tem que ter o viés de que marketing é colocar o mercado em movimento. Ponto. Esse é o princípio fundamental. Para isso, a gente tem alguns outros vieses. O marketing digital, na nossa concepção, é só um modelo de pensamento. É literalmente um modelo de pensamento. Porque se eu coloco o mercado em movimento, eu vou usar o mercado em movimento através dos canais digitais. Então, quando o Gustavo está falando que a gente tem hoje um celular e que muita gente hoje, às vezes, não sabe que pode ganhar dinheiro com o celular, isso é um modelo mental, né? Então, se desconstrói o modelo mental. E aí, quando a gente está falando de marketing digital, falando em modelo mental, desconstruindo isso, a gente tem alguns vieses. Hoje a V4 ela tem um processo de metodologia, né? Que é o método V4. Basicamente consiste em 4 pilares, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, a gente necessariamente acredita... Diga de MBA aí, viu, minha gente? Por favor, MBA. Vai, diga de novo. Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, o marketing é colocar o mercado em movimento. Mercado digital ou marketing digital são todos os canais digitais que nós temos. E para que isso aconteça, a gente necessariamente tem um método que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Tráfego, basicamente, são os canais de atenção e intenção. Atenção são os canais, por exemplo, como o Facebook, o Instagram, onde a pessoa tem a atenção de estar ali olhando Reels, vendo... post dos seus amigos e demais outras situações. Ela não tem a atenção de comprar nada do tipo ali dentro. Certo? Só um parênteses aqui também para corroborar, até descendo um degrau sobre tráfego, né? Tráfego, para a galera que não associou ainda diretamente, nós não estamos falando de nada ilegal, queria deixar claro aí para quem está ouvindo a gente. Tráfego, nós estamos falando de movimento, né? Então, nós temos aqui a Avenida Boa Viagem, que tem um tráfego muito fluido, ou às vezes meio parado, em determinado horário do dia. Então, quer dizer que tem muita gente passando ali, e, consequentemente, se você posiciona seu produto na avenida, teoricamente, você tem alta probabilidade de conversão. Quando você traz isso para a realidade do digital, é exatamente aqui que a gente acaba caindo. Tem tráfego acontecendo em vários canais. Alguns desses canais são de intenção, né, Vinícius? E alguns outros canais são de atenção. E aí é onde vai definir o seu tipo de produto, né? Exatamente. Então, quando a gente então, o dedinho lá do Rios é o do... Atenção. Da atenção. Eu tô ali, né, colocando a minha atenção, olhando Reels, consumindo conteúdo, esse que é o grande objetivo. Agora, a partir do momento que eu quero comprar ou quero fazer algum tipo de venda transacional, né, eu já tenho interesse de chegar ali e comprar essa xícara aqui porque eu gostei. Então eu vou aonde? Eu vou em alguns canais que têm intenção. Vou no Google, por exemplo, né? Xícara da construtora Pernambuco. Então eu tenho a intenção de comprar essa xícara. Então essas são as duas diferenciações. Um eu estou dando atenção e o outro tenho a intenção de compra. Então o tráfego, basicamente, ele tem esses dois vieses. Quando a gente traz mais aprofundado, desce um degrau a mais, a gente tem essas duas situações dentro do tráfego, que é o que você anteriormente falou, né? Que é o tráfego orgânico e o tráfego a partir do tráfego pago. E aí o Gustavo pode até contextualizar melhor para nós. Exato. Esse é um ponto importante, assim, porque num primeiro momento, é uma das primeiras dúvidas quando as pessoas começam a trabalhar com o tráfego em si. Então, eu preciso anunciar o meu produto, eu quero me posicionar na internet e eu quero fazer isso primeiramente de uma forma orgânica, porque é só você fazer um post e trabalhar ali de fato a sua linha editorial que você começa a ter ali pessoas interessadas chegando até você. E para mim esse é um primeiro pilar importantíssimo. Eu não pularia essa etapa. Eu poderia dizer, Gustavo, que a atividade profissional mudou e que a pessoa tem que entender que isso faz parte do escopo da atividade de qualquer profissional. Sem dúvida. Estar lá. Sim. Eu posso até dizer um pouco mais? Hoje, principalmente quem trabalha no mercado imobiliário ou quem é autônomo, tem que utilizar, principalmente os seus canais de atenção, como um canal de meios profissionais e pessoais. Esse cara que posta lá a sua cervejinha no final de semana não tem problema. Desde que ele tenha uma linha editorial que vai também trabalhar um conteúdo que traz autoridade perante o que ele faz. Então, essa é a diferenciação. Hoje, a gente tem que humanizar principalmente o orgânico, né, Gustavo? Exato. Para resumir esse ponto, assim, que você trouxe uma questão crítica, vamos pensar o seguinte: você tem um balcão e você está do lado de cá e do lado de lá. Se você já está no Instagram. Você está ali consumindo, você está horas. Eu conheço você, eu sei que você está horas aí olhando Reels. Então, assim, se você já está ali, é uma coisa que faz parte hoje do que a gente tem quase que como hábito, por que não, então, ir para o outro lado do balcão e começar a produzir ao invés de só consumir? Então, a gente é produtor.
Esse que é o lance, assim, que o autônomo, que o empreendedor tem que virar a chave, né? De olhar para as ferramentas digitais como um produtor, não só como consumidor. E aí é onde começa a virar essa chavinha e você começa a entrar. Modelo mental. Então, assim, esse é o primeiro ponto, assim, virar essa chave de dizer que, olha, tem uma baita ferramenta aqui. Ou eu vou ficar olhando o Reels o dia todo, ou vou começar a usar isso daqui para vender mais. Primeiro ponto. Uma vez que você entendeu e virou essa chave, aí você vai se deparar com esse cenário. Falou, cara, organicamente, o que eu consigo fazer? Cara, vamos pensar o seguinte. Hoje um Reels, né, que se posta, ele alcança, se for um Reels médio, alcança 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Um Reels médio, né, que você não fez esforço de... O que é um Reels médio? Um Reels médio é um Reels que ele não tem necessariamente nenhum esforço de viralização muito grande, ele não segue nenhuma trend que está muito bombando. É um Reels médio que você vai postar, que dependendo do seu volume ali de seguidores, ele vai pegar um volume legal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos ferramentas ainda dentro desses canais, por exemplo, o próprio Instagram, que é do Meta, que também tem o Facebook e tudo mais, que vão conseguir te expor um pouco mais aqui. Então, toda vez que essas ferramentas, que essas empresas lançam um novo posicionamento nesses canais, a forma que elas têm de testar e validar esses posicionamentos é como? Distribuindo muito. E você, como produtor, tem que observar essas oportunidades e começar a produzir de acordo com o que está mandando. Olhando para as threads. Porque alguém está produzindo para a pessoa consumir. Então, se alguém está produzindo, é melhor que seja você que produza do que você ser só o consumidor. Então, se essa pessoa ficar antenado com as tendências, se ela consegue observar o que está rolando e se beneficia disso, ela vai conseguir fazer um estrago no tráfego orgânico. Porque ela está observando as tendências e, por natureza, as ferramentas vão distribuir aquilo que está dando mais clique. Então, é possível você trabalhar ali com tráfego orgânico conseguindo levantar uma rede social? Sem dúvida nenhuma, e tem que começar por ali. Porque, além de tudo isso que nós estamos falando, é uma vitrine, né? Então, ali está posicionado quem você é, o que você faz. Então, assim, eu não iria investir, por exemplo, em tráfego pago sem antes ter a certeza de que eu explorei o máximo que eu pude ali dentro do tráfego orgânico e na minha vitrine bem organizada. Agora, tem um ponto que tem que ficar claro para as pessoas também, que às vezes a gente usa tão intuitivamente nas redes sociais que esquece o que elas são. Mas elas são basicamente coletoras de dados. O que o Facebook faz ali? O que o Instagram faz? O que todas essas mídias fazem? Elas coletam seus dados. Para quê? Para vender para as empresas, que é o que a gente faz. A gente compra dados nessas plataformas. Então, é natural que em algum momento esse alcance vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Então o Reels, ele está entregando isso hoje. A tendência é que ele vai caindo, vai caindo. Então, quando chega nesse ponto, é como uma analogia da macieira. Você já pegou todas as maçãs que estão mais aqui embaixo. Por quê? Porque já entregou tudo que tinha para entregar. Se você quiser continuar colhendo, você vai ter que ir mais em cima. E aí é onde entra o tráfego pago. Até a diferença, né, do TikTok para o Instagram, acho que é interessante até Exato. comentar, né? Porque hoje o TikTok ele tá entregando muito, né? Então, pô, você vê hoje vários influencers sendo construídos através do TikTok. Por quê? Que já começam no TikTok, né? Que já pegam um tamanho gigantesco em semanas, né? Gigantesco. Muito por conta disso, né? Porque a entrega em si do algoritmo tá sendo muito maior do que é no Instagram. Porque o Instagram já foi isso há 5, 6, 7, 8 anos atrás, Exato. quando começou. Hoje o Reels, ele tem uma entrega muito maior porque, teoricamente, é uma nova feature, né? É uma nova ferramenta dentro do Instagram que você tem ali que você pode utilizar ela. Porém, daqui a pouco, certamente, ela vai começar a ter uma tendência de queda, porque o que essas ferramentas precisam? Até outro, né? Exato. Mas por que essas ferramentas, elas necessariamente precisam fazer essa baixa do algoritmo cair, né? Por conta do tráfego pago, porque é o que alimenta o investimento em si dessas ferramentas, né? É o retorno delas, né? Exatamente. Toda vez que você vai lá e curte um determinado Reels de determinado segmento, vamos lá, o que você gosta de fazer, mano? Uma coisa de hobby, assim. Treinar? Você treina? Então a Mari treina, perceptível, e aí você começa a curtir muito Reels a respeito de treino e tudo mais. Naturalmente, você se torna uma potencial compradora de marcas ali, às fitness vezes eu faço e afins. De propósito. Tipo, porque o algoritmo ele vai te orientar. Eu quero informação sobre esse assunto. Perfeito, mesmo que não seja... Aí eu começo a curtir para o que porque o Instagram entenda que eu quero... Exato. Algoritmo. E o algoritmo ele vai justamente ler esse comportamento e com base nas informações de localização, idade, questões demográficas, ele vai começar a vender essas informações ali para empresas como nós. Então a gente vai lá, compra esses dados do Instagram, compra esses dados do Facebook, do Google, etc., para poder anunciar os nossos produtos e serviços. Então, para até aterrizar e trazer para a realidade aqui do pessoal, eventualmente aqui de Recife e tudo mais, quando a gente vai fazer um lançamento no Aurora, na Rua da Aurora, que inclusive está um lançamento excepcional, estivemos lá ontem, lindo, e assim, lindo. É o encontro de tudo que Recife tem realmente ali de melhor, né? Então, assim, a gente ficou realmente muito impactado. E qual que é fazendo esse paralelo, né? Quando a gente vai anunciar para pessoas que têm o potencial de estar lá como um comprador
franqueador ou investidor do nosso Aurora Prince, basicamente nós estamos pedindo para o Instagram o seguinte: olha, me dá informações de pessoas com essa faixa etária que tenham uma renda daqui até aqui, que tenham de repente profissões dentro desse range aqui. Ele consegue dar, por exemplo, a renda exatamente ligado às coisas que o cliente curte. Sim, mas ele vai além disso. Se você, por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco, eu sou de São Paulo, moro no Mato Grosso e estou aqui em Pernambuco. Eu estou em Pernambuco e, de repente, eu passei e adquiri alguma coisa no caminho, eu fiz uma compra de tal valor, eu fiz um check-in no aeroporto tal. Ele começa a pegar dados de viajantes frequentes, ele começa a pegar dados, por exemplo, se você está usando um iPhone 14, ele sabe que você está usando um iPhone 14. Agora, tudo bem que a Apple tem uma questão, né, com o iOS, uma limitação, mas a questão é, ele sabe essa faixa de renda por uma série de comportamentos. Até o tipo de celular que você está, né? Sabia para poder saber até que renda você tem, né? Se você está com 14, você vai comprar, você vai trocar. E é uma correlação 15. De muitos outros dados que vão chegar no que seria esse range. Não tem nada exato, mas ele te dá pelo menos um limiar entre uma coisa e outra. E é onde a segmentação se encontra. E até fazendo esse paralelo, né? Antes de investir em tráfego e só colocar lá um dinheiro e impulsionar deliberadamente, a V4 ela entra com essa missão, né? É quase como uma educação financeira do digital, porque olha, se você coloca à torta e à direita isso aqui sem ter planejamento, sem ter estratégia, você vai rasgar dinheiro. E aí depois você vai estar falando que tráfego não funciona, que a V4 não funciona. Eu não sei nem se está aqui no roteiro, mas aí eu acho que a gente chegou num ponto legal. Por que ainda existe muita desconfiança da qualificação do lead, né? Por que ainda existe muita coisa assim, o lead tá ruim, o lead tá fraco, o lead tá, sei lá. Por que ainda existe, vou dizer para vocês como é que meu raciocínio. Eu parto do princípio seguinte: se a pessoa gastou 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos para digitar o e-mail e o telefone, ela investiu 20 segundos dela para aquele produto, certo? Depois ela vai saber se quer, se é caro, se é barato, se é grande, se é pequeno, mas alguma coisa despertou e a pessoa foi e colocou o e-mail e o telefone, que são dados pessoais. E por que ainda existe uma desconfiança de que aquele contato que a pessoa recebeu, que eu pagava não sei quantos reais lá para exame, para não sei o quê, porque ainda existe uma desconfiança de que aquele cliente vai necessariamente comprar. E se não comprar, aquele cadastro é ruim. Perfeito. Se não comprar, o lead é ruim. Se não comprar na hora, o lead é ruim. Né? Por que a gente ainda tem essa coisa da dúvida da qualidade desse trabalho, né? Que foi atingido a pessoa que tem interesse em alguma coisa, em algum momento, adquirir esse produto. Perfeito. Eu vou até colocar alguns dados na mesa, né, que vai falar um pouco sobre vender através da internet, né, esse meio através da internet, que é o que a gente está falando aqui basicamente, né, que eu vou gerar o lead através da internet e eu vou seguir com o processo de vendas dele através do meu time de Inside Sales, que é um time comercial que eu vou ter dentro da empresa, que é o que acontece hoje dentro da construtora Pernambuco, ou a venda transacional que acontece dentro da internet. O cara vai entrar no e-commerce e ele vai fazer a compra direto ali no e-commerce. Hoje, especificamente sobre a Arezzo, né, falando sobre a Arezzo, 40% das vendas da Arezzo, elas acontecem em venda transacional dentro da internet. Hoje o varejo como um todo, 95% das vendas, elas não são transacionais. Elas começam na internet e terminam no ponto físico. 5% das vendas, elas são transacionais. Eu sou essa turma. Exatamente. Então, dos 95. O que eu quero dizer com isso? Existe um alto tráfego, né, que a gente hoje faz, né, a Pernambuco ela tem um alto investimento. Necessariamente a gente atinge um público macro, né? Desse público macro existe essa segmentação que o Gustavo explicou anteriormente, porém existe um percentual de desqualificação, o que é natural. Então, dentro de um processo de investimento versus taxa de conversão, eu preciso ter, lembra do mindset, mentalidade do digital? Eu preciso ter um mindset, eu preciso ter uma mentalidade e que uma parte desse meu investimento eu vou ter uma desqualificação de lead e eu vou ter uma outra parte que vai ter qualificação de lead. Vinícius, qual que é hoje o percentual natural de lead para a oportunidade que vocês têm hoje dentro da V4? Hoje, basicamente, a gente está falando em torno de 40% a 50%, né, Gustavo? De uma qualificação de lead para a oportunidade, que é o que a gente
tende a buscar. Então, naturalmente, que 60% dos leads, eles não que vão ser descartados. Eles podem não estar no momento de compra. Às vezes, esse cara ele não tem um nível de consciência ainda que ele tem um problema. Às vezes, ele conhece o problema, mas ele não está no momento de compra. Eu estava Então, analisando, por exemplo, do Aurora, né? A gente estava analisando e tinha lá os descartados. E o número era 20%. Eu achei maravilhoso. Né? 20% de descarte e ainda tem espaço para mais. Se vai ter descartado com 50%, certeza. Né? Com certeza. Você está numa faixa, você está num range ali, né? Que ainda tem percentual a ser trabalhado nesse processo de descarte. Mas como eu falei, o descarte ele é muito menor na linha final, porque são níveis de consciência. Às vezes esse cara ele sabe do problema, mas ele não está no momento de compra. Ou às vezes esse cara nem sabe do problema, ele se cadastrou lá, ele viu que é uma oportunidade, mas às vezes a gente precisa atingir ele com alguns vieses para mostrar para ele que aquele produto é o produto para ele. Aquele produto é o produto para ele. Mas bem, estou falando aqui de uma taxa de conversão ali de 60% para oportunidade. Ainda, Mari, a gente tem uma outra taxa de conversão, que é a oportunidade para venda, que cai ainda mais. Então, desses 40% que eu qualifiquei, cerca de 20% a 30%, né, Gustavo? Que vai chegar no processo final de compra. Então, o que eu estou falando basicamente aqui é o processo de vendas ele começa através da internet. E ele se dá no ponto final físico. Então eu tenho que ter um time de vendas comercial que faz essa linkagem de marketing e vendas para que a gente consiga fazer essa conclusão final funcionar. E aí essa mentalidade é muito importante. Quem está do outro lado da mesa, o gestor, o dono da empresa, se ele não tiver essa mentalidade que marketing e vendas não existe silo, é uma coisa só, e que eu tenho taxas de conversão, esse cara, no segundo mês ou no terceiro mês, ele vai levantar a mão e falar que a V4 não funciona. Ou que a assessoria de marketing dele, ou que a agência dele não funciona, porque ele não está entregando lead qualificado, porque ele está investindo e não está tendo retorno. Então, concorda comigo que é um processo de maturidade? Exato. Faz sentido eu raciocinar assim e dizer, por exemplo, que um lead é um contato, não é uma venda. Perfeito. Né? O lead é um contato. uma pessoa levantando a mão. O que vai acontecer dali para frente... Ô, Mari, se não é uma venda, né? A venda é fechamento de uma contrato, história, né? é uma outra história, outra né? É um contato. Eu estou comprando, digamos assim, o contato daquela pessoa. Exato. Não necessariamente vai ser uma venda. Exato. Mari, você é uma profissional de mais de 20 anos ali em vendas e uma das coisas que eu tenho certeza que você pegou assim no primeiro momento é que vendas no final da linha vai ser uma proporção estatística. Se eu parar aqui na Avenida Boa Viagem, no semáforo para vender bala, eu vou chegar em 10 carros ali, vai ter uns 5 que vão abrir o vidro para mim e uns 2 vão comprar. Então, se é verdade lá no semáforo, é verdade no canal digital, é verdade em qualquer canal, é verdade lá no jornal, na revista Exame, é uma realidade do mercado. Então, assim, a gente tem uma taxa de conversão que o Vinícius muito bem explicou. Se você observar um conceito muito antigo, mas ainda muito funcional, é um funil. Então, você tem um monte de lead entrando, para alguns ali avançando no perfil que você precisa, para alguma quantidade ainda um pouco menor realmente comprando. Tem um problema sobre isso? Não. Esse é o comportamento padrão. O que as pessoas se perdem em não conseguir tirar aproveitamento disso? Primeiro, em desconhecer as suas taxas de conversão e as suas métricas. Então, o trabalho da V4 não é só gerar o lead, é te dar indicadores de performance do seu negócio. Então, eu não quero só te mostrar quanto que custa o seu lead. Eu quero entender junto com o seu comercial quanto custa uma oportunidade, uma venda e aí, no final das contas, quanto custa o seu CAC, o seu custo de aquisição desse cliente. Porque uma vez que você tem um cliente adquirido, você começa a olhar para uma outra métrica, que é o LTV, que é o Lifetime Value. Ou seja, não se trata só de adquirir um cliente, mas o quanto tempo que ele fica contigo e o valor que ele deixa no seu negócio em forma de recorrência. Eu vou dar um exemplo. A gente trabalha muito com food service. Né? Food service, mercado de comida em geral, restaurantes, salão, delivery, etc. Tem alguns segmentos que, dependendo do ticket, você tem um custo por aquisição desse cliente maior do que o que seria, por exemplo, um ticket médio de uma primeira compra. Sim. E aí você vai me dizer, pô, Gustavo, então não só eu tive um lead caro, por exemplo, aqui, que de repente avançou, como eu também não tive lucro nessa primeira venda. Mas é verdade também dizer que tem uma série de mercados onde o lucro ele não está no marketing em si, ele está no CRM. Ele está na recorrência de compra. Um salão, vamos dizer que um corte seja R$100, sei lá, R$50. E aquele cliente custou mais do que só que a consideração é que aquele cliente volte mais vezes e aí você comece a ter uma proporção de custo de aquisição desse cliente por LTV positiva. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de lead, aí voltando a responder a sua questão. Primeiro, o Cole pontuou muito bem. Nós estamos falando de braço, de
marketing e vendas. Então, as pessoas acreditam que às vezes o problema está na segmentação e pode estar também. Então, assim, tem que escolher muito bem seus fornecedores. Tem que escolher muito bem seus fornecedores, porque pode ser que o lead realmente seja desqualificado, com certeza. Sim, não tem como fechar os olhos. O que eu acho legal é que se acontecer, que pode acontecer, o que eu acho mais legal dessa coisa do marketing digital é a velocidade que você consegue ajustar. Pronto. Aí você deu o passo. É perfeito. Porque anúncio, jornal, coisa, por exemplo, já foi. Já aconteceu. Você já gastou, já saiu. Já veiculou, já o BV já foi lá. Já foi, né? Não, agora ponto. Só na semana seguinte. Você consegue, aqui no digital você consegue ajustar em tempo real. Então, assim, pode ser que de fato tenha um problema de segmentação? Pode ser. Não feche os olhos para isso, saiba como cobrar, como fazer a gestão de fornecedores de marketing, porque é importante sim. Olhando para a métrica, né? Se essa métrica que a gente falou aqui anteriormente começou a baixar, né? Exato. Então você tem uma disparidade, né? Tudo tem a ver com histórico, né? Por isso que a gente sempre, quando entra nos projetos dos nossos parceiros, a gente primeiro vai ver o que tem de histórico e se não tiver, a gente vai criar. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, esse pode ser um problema? Pode ser um problema, mas pode ser também que você não esteja como gestor ou como dono da empresa ou como contratante dessa solução fazendo a outra parte do processo, que é a etapa de CRM conversão. Então, a gente tem métricas, por exemplo, a própria Salesforce ali publica falando sobre isso, né? Que tem conversões que vão acontecer depois do 7º, 8º follow-up. O que é o follow-up para a galera que não conhece? É a tentativa, é a busca. Então, quando as pessoas vão fazer um contato com o lead e ele não responde, ela desiste, aí vai ser ruim mesmo. Aí não vai funcionar mesmo, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que se cadastrou, mostrou interesse, mas ela fechou o celular e foi fazer qualquer outra coisa. Isso. Então, ou seja, para você voltar naquele estágio de consciência que ela estava no momento em que ela converteu ou ela levantou a mão, aqueles 10 segundos, né, que a pessoa, aquilo ali me despertou. Quantas vezes a gente já não fez isso, entende? De tipo, eu me interessei por isso agora, só que apareceu 300 outras coisas e depois eu vejo. Então, se o vendedor, o corretor ou a pessoa que está ali fazendo a tratativa desiste nos primeiros contatos, ela realmente ali vai achar que o lead está desqualificado, que está ruim. E hoje você não precisa contar só com a sua intuição para isso. Você tem ferramentas. Uma das principais ferramentas para fazer isso é a gestão de relacionamento com o cliente através do CRM. Então, você tem um fluxo de cadência. Aí começa a entrar, para fechar essa parte aqui, você já começa a entrar no que é o comportamento do cliente em si. Você já sabe que, eventualmente, ele não responde nesse primeiro, você já sabe os horários em que ele está mais disponível e você já sabe o tipo de comunicação para cada uma das etapas. Então, além de marketing, o que a gente costuma colocar para os nossos parceiros? Um fluxo de cadência em vendas, para ajudar o comercial a entender esse perfil de comportamento no digital, que é diferente, sim, é diferente. Então, assim, você tem essa pessoa aqui, uma série de etapas, o nível de consciência dela vai variar e você precisa ter um fluxo de cadência que respeite essas etapas para não perder ninguém, né? Porque, querendo ou não, cada lead que você compra é um investimento. E eu percebo o seguinte, que, por exemplo, a Pernambuco, ela tem a gente trabalha com o CV, que faz essa parte de acompanhamento, né, que faz essa parte de CRM, mas não necessariamente as pessoas, vamos dizer, vão ter, ou os microempresários vão ter um sistema tão qualificado, sofisticado, feito um CV. Tem outro, sim, tem diversos mercados, mas minimamente é uma planilha de Excel, exato, de repente, né, por data, exato, por nome, por, sei lá, bota verde para o que está quente, sei lá, bota vermelho para o que está gelado. Exato. Minimamente uma caderneta, né? Sei lá, primeira página, por isso que eu liguei 5 vezes e não sei, né? Então, às vezes eu percebo que fica muito distante o acompanhamento pessoal, né? Que fica dependendo de um sistema sofisticado, fica dependendo de alguém fazer por mim, sim, né? Da empresa fazer por mim. Que de repente pode ser uma planilha de Excel, ou não sei Excel, um caderno, né? Na planilha a gente, é uma das entradas. Vamos supor que eu não consiga estruturar algo num primeiro momento, vai por aí, não tem desculpa para não fazer. Isso. Hoje você tem opções no mercado com custo-benefício muito legal, mas vamos dizer que, não tem jeito mesmo, eu quero começar, mas zero investimento. Consegue. A planilha que você deu um exemplo, ele é um exemplo real, que acontece. Mas assim, eu acho que o principal é o conceito. É menos a ferramenta e mais o conceito. O conceito é organizar o que você está fazendo a nível de investimento e a forma como você está aproveitando esses leads. E que é fazer a cadência desse pessoal. Então, como a gente falou, vai ter uma taxa de conversão sim. E aí, qual que é o grande lance aqui para amarrar isso daqui da melhor forma? Quando a gente está falando ali de uma taxa de conversão, ela pode ser próxima do ideal, ela pode ser longe do ideal e tudo bem. Você não vai começar aqui a anunciar hoje e já acertar na mosca. A questão é que a mentalidade por trás de tudo isso é que tem que prevalecer, e é a mentalidade de growth, que é uma das coisas que a gente, como fornecedor, leva para os nossos parceiros. Ajude a turma a entender o que é o
Essa palavra é bem bonita. Chegamos aonde que gostaríamos, desde o primeiro momento. É. Growth é uma coisa que, assim, dentro da que a gente tem como mentalidade, vamos dizer que é a principal. Porque nada mais é do que a mentalidade de crescimento, né? Growth vem do inglês crescer, crescimento. E aí a gente coloca isso como um drive dentro dos nossos projetos. O que é isso na prática, Gustavo? Pô, tá muito aberto. Na prática, quer dizer que tudo que a gente faz tem a ver com um ponto de vista analítico, científico, para entender o que deu bom, o que deu ruim e como que isso vai produzir um processo de melhoria contínua através dos aprendizados. Então, quando a gente fala de growth, nós estamos falando de 4 pilares essenciais: análise, idealização, priorização e teste. O que isso quer dizer na prática aqui, Mari? Turma, MBA de novo. De Pelo novo. amor de Pega Deus. esses 4 elementos aqui, Pega porque muita aí, gente anota, negligencia. anota, Vamos dar um exemplo na anota, prática anota. aqui também. Análise, idealização, priorização e teste. Vamos começar pelo seguinte: a pessoa que está nos assistindo, o corretor, começou a investir em mídia e vamos supor que ele tem aqui um custo por lead em torno ali de R$30. Pô, não consigo arcar com R$30 de custo por lead, porque pelas minhas taxas de conversão tinha que ser no máximo 10. Beleza, ele desiste e vai fazer outra coisa da vida? De forma alguma, ele começa a analisar o que está acontecendo. Qual foi a segmentação, que tipo de lead que ele está recebendo, qual que é a comunicação dos anúncios dele, se o criativo está assim ou está assado. Ele começa a analisar aquilo e começar a ter ideias. Então ele saiu do ponto de vista da análise, com as métricas que ele coletou, e entra na fase de idealização. E ele começa a gerar hipótese. Então, com base no que ele analisou, ele vai dizer: pô, se eu colocar esse criativo azul para competir com esse criativo vermelho, eu, como cientista do que eu estou fazendo aqui, tenho a hipótese de que eu vou baixar 50% desse meu custo por lead. Beleza, então eu tenho essa hipótese. Aí eu tenho a outra hipótese que se eu usar vídeo ao invés de imagem, eu vou baixar ainda mais. Aí eu tenho uma outra hipótese que é se eu mudar o meu texto, eu vou baixar mais. Então ele começa a ter uma série de ideias. Então essa é a fase de idealização. Só que ele não consegue implementar todas ao mesmo tempo. Então ele entra numa outra fase que é de priorizar. Olha, dentro de uma matriz de impacto e de facilidade para eu poder implementar, qual que é a ideia que melhor se adapta a esse momento? Ah, vamos mudar só a cor aqui. Beleza, priorizei essa ideia. Agora vamos para o teste novamente. E quando ele vai para esse teste novamente, ele gera mais dados para uma nova análise. A parte do e ele vai fazer esse ciclo. Também interfere, não Totalmente. só a parte de inteligência, Totalmente. né? Não só a parte do robozinho lá. Perceba que no final, ele chega na fase de teste com o insumo necessário para voltar para a parte de análise. Para gerar mais ideias, para priorizar novamente e para testar novamente. Então, esse ciclo contínuo de melhoria é o que a gente chama de growth, de mentalidade de crescimento. Colaborar com isso? Não, televisão. Então, esse ponto aqui, Mari, é o que eu vejo que é determinante. Às vezes, por exemplo, as pessoas perguntam, cara, quanto tempo a V4 vai me gerar resultado? Em quanto tempo que vocês vão conseguir dar resultado aqui pro meu negócio para vender? Beleza, quanto de dados você tem para eu conseguir fazer uma boa análise? Você já vai me dar dados tem, ou eu vou ter que começar do zero? Aí a gente vai ter que rodar esse ciclo algumas vezes. Pode ser que a gente, num primeiro momento, já consiga alavancar? Raro, mas sim. Agora, é esse ciclo que vai gerar o resultado. E é esse ciclo que é o ouro, né? Quando a gente fala, por exemplo, o que é o petróleo, o que é o ouro hoje, assim, são os dados. Então, esses dados, eles municiam o que a gente precisa de força motriz para esse ciclo girar. E é isso que é growth, resumindo, né? Boa contextualização. Agora eu vou dar. Agora a turma não eu vou dar o autor, né? Pô, o pessoal tá aí certamente falando, caramba, o que é assim, né? o que é growth hacking, né? Agora eu vou dar o contexto de quem criou, né, essa terminologia, que é o Sean Willis, né, o autor do livro Growth Hacking, que é o que tem todo o embasamento teórico de tudo isso que o Gustavo falou. Então, qual foi a concepção em si dessa construção do Growth Hacking na percepção do Sean Willis? Ele estava como diretor em uma grande empresa, que era a Dropbox. Certamente quem é mais antigo sabe que a Dropbox ela tinha ali um acesso à nuvem, né, onde você guardava fotos e demais outros arquivos. E ele tinha um problema que ele precisava escalar o seu número de usuário. Ele já estava num platô, ele estava cerca com 10 mil usuários dentro da plataforma. Como eu faço para crescer? E como eu faço para crescer? Criar escalabilidade, que é um dos conceitos que a gente tem dentro do marketing digital, criar escalabilidade, né? E aí ele tinha um outro case que era o PayPal. O PayPal, ele tinha um custo por aquisição já de usuário já metrificado, que era o que o Gustavo falou ali, já tinha uma metrificação, e o PayPal, eles tinham um fundo de investimento muito grande para poder investir e comprar mais usuários. O Dropbox não tinha isso. Então o Sean Willis, ele precisou avaliar e criar, através das suas análises, alguns testes que ele pudesse aumentar esse número de usuário. O que ele fez? Pô, já que eu não tenho dinheiro para poder investir em marketing, eu vou, teoricamente, fazer com que quem já é o meu usuário indique para um amigo
e automaticamente... Pegou a mesma base. A mesma base. Fez o processo de indicação acontecer. Quem indicou ganhava um percentual a mais de gigas dentro do Dropbox. E quem entrasse, sem precisar pagar, e quem entrasse também ganhava de forma gratuita. Então isso aí foi um grande hack que ele fez, né? E aí aumentou consideravelmente, exponencialmente o Dropbox, os usuários do Dropbox, e aí criou-se esse conceito do Growth Hacking, que é analisar e testar de forma rápida. Trazendo para a prática, é uma pessoa que já adquiriu aquele cliente, o cliente já comprou, já pagou os 30, 10, 15 reais, é transformar aquele cliente numa repetição, né? Perfeito. Você pode indicar alguém, se você indicar, eu te dou, sei lá, né? um champanhe, um vinho, sei lá, alguma coisa. É isso. Você tem funcionalidades aqui dentro de uma base para conseguir testar. E o Growth Mindset, essa mentalidade de crescimento, ela vai basicamente te colocar numa mesa como essa e te dizer, cara, o que você não está fazendo? Qual que é a alavanca que você não está olhando? E a gente tem uma série de alavancas quando a gente para observar. O nosso cliente é uma alavanca, a gente tem formas de pegar aqui também, fazer aquisição de outras formas também que não necessariamente envolvem investimento. Então, a mentalidade de crescimento, se a gente pudesse deixar um insight aqui para a galera que vai ver isso depois, é realmente colocar dentro das suas reuniões, das suas rotinas, um tempo para parar e olhar as alavancas do seu negócio. Quais são essas alavancas e como que eu estou utilizando elas da melhor forma? Eu estou conseguindo extrair mais valor dos mesmos clientes? Eu estou conseguindo fazer com que os mesmos clientes me gerem mais receita? Ou qual que é o meu tempo de retenção médio? Está sendo o máximo que pode ser? E uma das formas de fazer isso, que eu não sei vocês, mas eu preciso de referencial. Dificilmente uma coisa surge do nada. É referencial. Então, o Growth Hacking tem a ver com olhar cases de growth. Esse livro que o Vinícius citou, ele usa a Dropbox como o primeiro exemplo. Tem outros 30. Porque você, a partir da perspectiva de outras empresas que já fizeram isso, você começa a ter um paralelo para aplicar aqui no seu negócio também. Então, a dica é, além desse material que o próprio livro traz, olhar para os segmentos. Então, dentro do setor imobiliário, como que o corretor tal está fazendo? Como que a construtora tal está fazendo? Qual que é o hack que eles colocaram e que mudou o jogo deles. A partir disso, você consegue trazer, incorporar uma forma de trabalhar e de adquirir clientes aqui que às vezes ninguém pensou. Porque não é necessariamente modelar e fazer igual, é pegar aquele insight e produzir melhor. Isso, eu fico pensando assim na conversa da gente que os profissionais, vamos lá, um corretor, um médico, não adianta só ele ser bom naquele produto que ele vai vender, faz parte para trabalhar, vamos usar, um corretor. Não adianta ele estudar um produto, ser um bom explicador, digamos assim, se ele não entende como ele vai fazer a captação desse cliente. Exato. Né? A gente roda, o que todo mundo quer é vender. É vender mais, é utilizar essa ferramenta, utilizar o conhecimento para vender mais. Então, para vender mais, por exemplo, para um médico, não adianta só ser bom na cirurgia que ele faz. Ele tem que entender como divulgar a cirurgia que ele fez para transformar, para trazer um outro cliente, Exato. um outro paciente para fazer a mesma cirurgia, né? Então, te dá um exemplo também sobre isso, porque assim, ó, vamos supor... O cabeleireiro, né? Não pode ser só bom o cabeleireiro. Senão, né? Eu vou pegar um exemplo que também está no seu universo de treino e tudo mais. O Cole, por incrível que pareça, é marqueteiro, empresário, mas é nutricionista. É o exemplo disso. É isso aí. E aí, qual que é... Sério? Ixi, tem um monte de coisa que a gente não falou aqui. Eita, Mas, sério, não, vai ter que ter outro podcast. A nutrição, episódios. 100% só do... É assunto que eu amo. Não, pronto, eu seria também nutricionista. Gostei, eu peguei esse área, exemplo porque eu sei que você se identifica também, mas o que eu quero trazer com o contexto do nutricionista? Pensando nisso que você acabou de dizer. Você tem uma série de nutricionistas. E aí você tem um custo por hora. Você divulga, só um parênteses, você divulga isso não, Vinícius? Faz nada disso. Ai, que absurdo. Pois é. Mas tudo bem. Mas qual que é o lance, o contexto por trás disso? A gente tem aqui esse profissional que está vendendo as suas horas. E aí você tem um custo X por horas, que é a partir do que o mercado paga, de acordo com uma faixa média e tudo mais. O que acresce valor em horas? Né? Que a gente já estava falando no começo aqui, brand, marca, posicionamento, autoridade. Como que você constrói isso? No digital. Então, se você, por exemplo, quer ser um nutricionista e receber o que o mercado está pagando para o nutricionista, vai em frente. Agora, se você quer ser um nutricionista e receber 10x o que o mercado está pagando, aí vem para cá. Porque você vai começar a trabalhar a autoridade, vai começar a desenvolver, de fato, todo Eu estava falando arcabouço. isso para minha personal, porque ela é fantástica, uma profissional, assim, diferente da média, muito acima, mas ela não está no digital. Não tá. Eu digo, ó, seu dia só tem essa quantidade de horas, você só vai aí. ter essa quantidade de alunos. Mas escalo, não tem nem como. Você não vai conseguir, mas eu não tô, eu gosto disso. Eu disse, mas você não vai ganhar dinheiro nunca. Você é boa, você é Você vende maravilhosa. sua hora, né?
Você vende sua hora, eu pago, mas você só tem essa quantidade de horas. Exatamente. Né? Como é que você vai transformar? Ela precisa entrar. É através disso, assim, não tem muito para onde correr. Então, quando você começa a desenvolver autoridade e desenvolver uma audiência, você começa a fazer com que aquela perspectiva natural do mercado de oferta e demanda trabalhe a seu favor. Porque criar uma audiência significa construir uma demanda. E essa demanda, naturalmente, se você for um bom profissional, como é o caso da sua personal, ela vai ficar maior do que a sua capacidade de atender. E isso faz com que a sua hora vá encarecendo. É a lei do mercado, é a oferta e a demanda. Você tem mais audiência do que você consegue atender. E é onde você tem profissionais ali cobrando 20, 30, 50, 100 vezes o que um outro profissional cobraria. Então, trazendo para esse contexto assim, cara... A pessoa precisa gritar também para dizer o que é bom, né? Tipo, expor, né? E aí, ó, vamos quebrar esse paradigma assim de que eu não sou blogueiro, eu não sou tal coisa, eu não coloco aí porque eu não gosto e tal. Todo mundo que começa a se expor ou se colocar mais assim, tem uma primeira etapa de julgamento que se essa pessoa ela for muito frágil, ela vai sucumbir e não vai dar sequência, porque ela está exposta ao julgamento. E as pessoas julgam mesmo, faz parte. A questão tem que aguentar. Você passou por essa fase e tem um propósito muito claro. Exato. Se você consegue passar por essa fase com um propósito muito claro, né, e com uma antifragilidade a respeito do que você tem como objetivo, então, cara, aí você começa, como a gente falou no começo, a jogar do outro lado do balcão. Essa pessoa que você assiste aí, que você às vezes fica, porra, o blogueiro, ele tá jogando do outro lado do balcão. Você não percebeu ainda, mas esse cara tá fazendo dinheiro através da audiência que ele tá construindo. Então, acho que quebrar esse paradigma é valor. Consultora, eu quero mais tempo para fazer isso. Eu quero ficar só do outro lado do balcão. Mas a turma não deixa, cheio de reunião, cheio de não sei o quê, eu quero ser blogueiro, eu sou ao contrário. Eu quero ter tempo para ser blogueira. É porque você viu o potencial que isso tem, né? Para a marca, para tudo. Pois é, porque, veja só, para a Pernambuco Consultora, eu senti que a empresa virou uma outra empresa depois que eu comecei a expor, depois que a gente começou a expor nas redes sociais. Tu cria personalidade, né? Principalmente isso para a marca. E você, daqui a pouco, vai virar o grande branding da própria marca da construtora. Então me deixem com mais tempo para fazer isso. Eu vejo isso na nossa própria marca da V4. Hoje o Denner, que é o CEO e founder, Denner Lippert, ele virou uma figura pública e ele é quem hoje vai em todos os eventos, em todos os canais de aquisição que a V4 tem hoje, é sempre o rosto do Denner que está lá. Então, quando se fala em V4, se fala em Denner. Existe uma associação de personalidade da marca, né? Então, isso é muito importante. Eu inclusive... um podcast com ele, eu não me lembro qual foi, acho que os sócios. Os sócios, né? O conselho... né? Eu assisti e foi uma coisa assim... Deus, o cara do V4, sabe? Se associa, né? E assim, ó, trazendo para a realidade do corretor, assim, quando você tem uma pessoa que divulga, que transmite autoridade, que você percebe que tem uma credibilidade muito grande, ele começa a ter melhores oportunidades de conversão. Então, ele deixa de ser alguém que precisa ficar correndo atrás do lead e passa a ser alguém que o lead procura quando ele toma a decisão de comprar um imóvel. Vira referência naquele assunto. Quando eu for comprar um imóvel, eu vou comprar com essa pessoa. Por isso, corretor, não fique só postando cerveja no seu perfil. Exatamente. Exatamente. Pessoal, eu nem olhei aqui, mas assim, acho que a gente falou muita coisa legal, né? A gente, né, me perdi mesmo, você não falou, né, do mindset, falou. Cultural, essa coisa, né, de construir construir essa percepção, né, essa coisa da percepção da internet, mas eu acho que foi super, super rico já. Tem alguma coisa mais que a gente não falou? Você, Vinícius, que disse que o roteiro estava maravilhoso. Assim, se eu pudesse contribuir com tudo que a gente falou aqui, é o seguinte, turma. Para nós, né, o tráfego ele não é o meio, né? Ele é um meio, na verdade, né? Ele não é o fim, né? Isso, então, é a forma de você captar. Exatamente. Então, assim, o grande objetivo, que particularmente, com toda a nossa experiência, se eu pudesse falar e deixar na mesa, olha para marketing e vendas como um só processo. Não olhe para marketing como um departamento e vendas como outro departamento. Não crie silos entre esses dois departamentos. Olhe como um processo, utilize o tráfego como um meio. Certamente você vai conseguir criar um processo de vendas que isso vai te dar escalabilidade, isso vai, teoricamente, te trazer mais rentabilidade na linha final, que é vendas, né? O grande objetivo de marketing sempre tem que ser correlacionado com vendas. Perfeito. Mesmo que a pessoa seja eu-equipe, né? Eu mesmo, eu sou principalmente. Mais eu-equipe. Eu vejo muitos... Eu-equipe tem que ser tudo, tem que ser trazendo vendedor, de novo para esse contexto do mercado imobiliário, né? Eu vejo muitos corretores na nossa cidade lá que hoje criaram uma grande autoridade
sendo eu equipe, sendo ele mesmo como corretor. Então, pô, fundamental. O tráfego, eu acho que ele não vai ser assim a bola de prata, assim, né? Você vai olhar para ele e vai te dar o resultado. Agora, se você criar toda uma autoridade neste meio que você está inserido, certamente ele vai te ajudar a gerar escalabilidade e te dar grandes retornos. Exato. Recados finais? Não sei quando vai sair o podcast, mas se tiver em tempo da galera conhecer o que está acontecendo ou o que vai acontecer ali na Rua da Aurora, seria muito bacana. Muito a gente está participando junto com vocês aqui, está sendo uma oportunidade muito boa de conhecer o estado, conhecer a região, conhecer a cidade. Trouxemos Gustavo para Recife. Exato. E vou voltar dia 27 para cá. Vou voltar dia 27. Então, assim, quem está vendo, se tiver em tempo ainda, dê uma olhada, conheçam, porque a gente que está ali por trás, nos bastidores com vocês, percebe o carinho e o empenho que vocês colocaram em trazer uma coisa que fosse muito mais do que um empreendimento, né? Que fosse um marco aqui para a cidade. Então, eu faço esse convite para a galera que tem o privilégio de morar aqui. E todo o povo também, né, Gustavo? A gente estava até comentando sobre isso, né? É muito acolhedor. É muito bacana. Eu saio daqui positivamente muito impressionado. E também deixar um recado ali, Mari, para a galera que eventualmente aqui queira conhecer um pouco mais sobre o método, pesquisa V4 Company lá no Instagram. Sim, deixa os contatos de vocês. Vamos deixar, chama a gente, vou deixar ali disponível, porque a gente tem ali os nossos cursos, tem nossos treinamentos e tudo muito disponível de graça para você ir lá aprender, enxergar de fato por trás dos bastidores e, quem sabe, jogar do outro lado do balcão. Olha aí, que máximo. Obrigada, minha gente. Tem presente, Opa! Meu Deus, essa Isis meia, nossa Surpreende, sempre surpreende. Ela é maravilhosa. Aqui, Vinícius, já veio com o nome. Meu Deus do céu, te amo. Personalizado. Você é maravilhosa. Muito obrigado. Gustavo. Pode abrir. Então, mas repitam novamente, como é que o pessoal acha vocês? Instagram? Perfeito. YouTube, aqui eu vou... nas redes sociais, no site. Pessoalmente, aqui eu tenho meu perfil, @ogustavo.figueiredo. Então vou deixar lá na descrição, se a gente puder. Isis, tem o do Vinícius aqui também. Isso, o meu é Vinícius Colli, com 2 L's e 2 I's no final. Certo. E aí o da V4 Company, @V4 Company. Você pode encontrar a gente lá no YouTube também. Muito bacana, hein? Uma personalizada. Meu Deus, personalizado. Olha! Em tempo recorde, né? Lançou porque a gente ia participar ontem. Parabéns à produção, a Isis aí, todo mundo. A produção arrasou com o nome de vocês e tudo. Que máximo. Aí, ó, pessoal. Muito bom. Massa, obrigado pelo presente e pela recepção também. Jóia, obrigada a vocês. Pessoal, fica aqui nosso episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Pernambuco Consultora no Instagram. Mariana Vanderlei 1 é o meu Instagram. Segue a gente, comenta, ajuda nosso projeto aí trazendo dicas. E busquem aqui o pessoal para tirar todas as dúvidas. Espero que contribui com vocês. Vocês vendam mais, tenham uma vida melhor e produzam mais. E muito bem. É isso.